Campina Grande, terça-feira, 24 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia do Órfão e também véspera de Natal. Estamos em um clima de festa. O Natal é uma festa totalmente espiritual, em que nós celebramos junto a toda a família a ceia do Natal, que pode simbolicamente representar um momento de comunhão, de união, de unidade. Durante esse período nós trocamos presentes. Há muita brincadeira de amigo secreto e os pais presenteiam seus filhos, amigos, se confraternizam, porque esta festa nos fala daquele que veio para reconciliar o homem com Deus. E essa reconciliação, quando acontece no sentido vertical, ela também se realiza no sentido horizontal. Nós nos aproximamos mais uns dos outros, nós estamos mais nivelados através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos redimir, para trazer salvação. Lembra-se quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram nos céus de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E nesse momento em que nós vemos tantos conflitos que estão acontecendo na Ucrânia, a Rússia, naquela região do Oriente Médio, Israel sofrendo tantos ataques, lutando pela sua sobrevivência, o Hamas, o Hezbollah, o Irã, lutando contra o Estado de Israel, a Síria também, aquela região, um verdadeiro conflito, um verdadeiro pé de guerra. Ah, se os homens conhecessem Jesus! Ah, se os homens conhecessem o Príncipe da Paz! O mundo seria diferente. Haveria paz entre as nações. Haveria paz entre os homens, porque foi isso que os anjos proclamaram. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E ele quis tanto bem ao homem, e ele amou tanto o homem, que segundo o Evangelho de João 3,16, descreve a dimensão, a profundidade, a elasticidade do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, quando aqui esteve, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, venha neste dia 25 celebrar juntamente conosco o Natal, o nascimento de Jesus. Você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo um tema muito importante: vitória sobre a morte. A Páscoa é a maior festa de Israel. A Páscoa aponta para a grande libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. A Páscoa é uma sombra cuja realidade é Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado para trazer para nós a verdadeira libertação. Quando nós pensamos em Páscoa hoje, chegamos à conclusão de que precisamos recristianizar a Páscoa. O que é que hoje se faz propaganda como Páscoa? É o chocolate? É o coelho? E eu pergunto a você, o que tem a ver chocolate com Páscoa? Absolutamente nada. Que ligação tem o coelho com a Páscoa? Absolutamente nada. O chocolate é uma delícia, o coelho é um animal tão interessante, mas são intrusos na verdadeira celebração e significado da Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã, fala da redenção, aponta para a verdadeira libertação espiritual. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar, em nosso favor,
para trazer para nós eterna redenção. A Páscoa tem a ver com o sangue de Cristo, que nos limpa e nos lava de todo pecado. A Páscoa tem a ver com a vitória sobre a morte, porque a história de Jesus não terminou na sexta-feira da paixão, mas concluiu com a gloriosa ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte. Hoje nós podemos e devemos celebrar a Páscoa olhando para Jesus e sabendo o que Ele fez por nós, para que nós tenhamos vida eterna, vida para sempre, na glória de Deus. Outra coisa também importante que nós encontramos aqui no versículo 18, na linguagem de hoje que eu já falei, no versículo 19, aí Paulo faz uma pausa para apresentar aqueles indivíduos que estavam fazendo um contraponto àquilo que Paulo estava defendendo. O que é que eles estavam contra Paulo e tentando semear? É que o perfeccionismo era algo que não era real, e no sentido espiritual é real, mas eles estavam esperando que o indivíduo, quando se convertesse, olha, esse negócio de você se converter e ser cristão, você não pode mais falhar, não pode mais errar, não pode mais cometer nenhuma falha, nem nada, você é perfeito. Isso não existe. Isso estava trazendo uma certa confusão na mente de alguns cristãos incautos. Então Paulo parou aqui, fez uma pausa no versículo 19, para tentar mostrar o comportamento desses indivíduos que estavam trazendo dificuldades e celeuma na vida da igreja em Filipos. O que é que ele diz aqui, referindo-se a esses indivíduos? O destino deles é a perdição. O D minúsculo aqui de Deus, o Deus aqui está com D minúsculo, e ele diz: o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É o que a gente vê hoje, muitos líderes de determinadas seitas e determinadas denominações, que eles estão olhando só para o umbigo deles, olham só para o umbigo, não olham para as necessidades do rebanho, das ovelhas, não se preocupam com a situação, com o estado emocional, psicológico que as ovelhas estão necessitadas, às vezes de receber pastos, receber orientação, ajuda, aconselhamento, orientação. Eles só estão visando dinheiro. Eu estava ouvindo, me lembrar agora, não sei se foi ontem, parece que foi ontem. Alguém estava me falando, foi a irmã Aurizete, ontem falando sobre, ela tinha assistido um determinado programa desses, que o indivíduo, até tinha uma palavra até boa, eu gostava até de ouvi-lo também, né? E quando foi um dia, ele chegou, chamou lá um determinado convidado para estar no programa, e o indivíduo que estava sendo convidado, estava logo pedindo uma certa quantia avultada em dinheiro, para ser abençoado. Então ela estava dizendo, foi ela que estava comentando comigo, e outro irmão também que estava ouvindo ela falar, disse: eu também estava nesse dia. Sabe quantas vezes eu passei a ouvir esse orador? Nunca mais. Para mim, ele tinha uma boa palavra, mas para mim ele perdeu todo o valor que eu dava a ele, que eu vi que ele passou a ter um outro comportamento. Eu também admirava muito esse orador, e deixei, nunca mais o assisti, nem tenho interesse de ouvi-lo. Por quê? O indivíduo se revelou, que ele estava preocupado era com o dinheiro, não é? Então é como diz Paulo aqui, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, somente, ao contrário daqueles que estão correndo a carreira da perfeição. Eles correm, no caso, para a perfeição.
esses indivíduos correm para a perdição, instruídos, inspirados pelo Deus deste século, que cegou o entendimento de muitos. É isso que Paulo também nos diz. Então eles estão semeando a má fama, a torpeza, a baixeza. Eles caem totalmente daquilo que é real para a vida daqueles que querem correr a carreira que nos está proposta. Então eles se perdem. Eu não perco, portanto, eu não perco tempo em ouvir certos oradores que a gente vê que no fundo eles estão ali somente para explorar a fé dos incautos. E é como diz a Bíblia: o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Vamos para o versículo 20. Então no versículo 20, meus irmãos, Paulo diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a vida cristã, ela tem uma caminhada que ela não termina aqui, ela termina lá em cima. Amém? Termina lá em cima. E essa carreira, ela vai depender da sua permanência, da sua fidelidade, da sua convicção, certeza e perseverança. Paulo estava querendo dizer aqui nesse versículo 20 para os cristãos que estavam em Filipos. Filipos era uma colônia de Roma, e todo colono filipense que estava lá em Filipos, eles tinham a dependência, a tutela do império ou do imperador romano. O império romano colonizou os filipenses, ou a igreja que estava lá, aliás, a cidade de Filipos, era uma colônia do império romano. Então todo cidadão filipense, embora estivesse a distâncias quilométricas lá de Roma, que era a colonizadora da cidade de Filipos, eles tinham uma ligação com o governo ou com o império romano. Como cidadãos, eles tinham todos os direitos, mesmo sendo colonos, eles tinham os direitos como cidadãos. Paulo aproveitou isso aqui para dizer para aqueles cristãos de Filipos que nós, como cristãos, é como se nós estivéssemos longe, distante, do mesmo modo como Filipos estava distante de Roma, que era colonizadora da cidade de Filipos. Nós também temos essa ligação, esse elo, como cidadãos celestiais. Lá os filipenses eram cidadãos colonos de Roma. Nós somos cidadãos celestiais. Dá para entender? Então, embora estejamos ainda longe disto um dia se tornar concretizado, porque ainda estamos aqui nesse mundo, mas de qualquer maneira nós estamos numa condição como essa. Então, a mesma coisa Paulo estava querendo mostrar para os cristãos quando ele disse essas palavras no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem nos dera que Jesus já tivesse voltado, né? Ele está às portas. Irmãos, estamos chegando ao término. Versículo 21. Paulo diz aí no versículo 21: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está mostrando aqui, irmão, só para concluir, no verso 21, que haverá um dia em que atingiremos a apoteose de toda essa carreira, e que está prestes a acontecer. Inclusive, não se admire de afirmarmos aqui que Paulo já naqueles dias, há 2000 anos atrás, esperava com ansiedade a volta de Jesus, já nos seus dias, conforme, inclusive domingo eu vou estar falando sobre isso, no sermão domingo à noite, o iminente arrebatamento, domingo à noite. Então Paulo naqueles dias já estava esperando, e esse tempo todinho Jesus ainda não veio. Mas aqui nesse verso 21,
ele está falando desse acontecimento, não é? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero ler para vocês, concluindo o estudo de hoje, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10, que inclusive Paulo está falando sobre exatamente isso aqui. Capítulo 5, versículos de 1 a 10, 2 Coríntios. Ele está falando exatamente isso, sobre isso. Ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, por mãos eternas nos céus, desculpem, casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nesses versículos da carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando exatamente dessa esperança que todos nós temos. Todo cristão tem esta esperança e aguardamos isto acontecer qualquer tempo, não sabemos quando, mas a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, nesses versículos que eu concluí agora, o versículo 21, Paulo está mostrando, irmãos, que essa carreira, ela vai terminar ou quando Jesus voltar para nos buscar, para sermos galardoados, ou quando um dia partirmos para estar com Cristo, que Paulo, inclusive na carta aos Filipenses, capítulo que eu já estudei aqui com vocês, ele diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Conclusão, meus irmãos, parece que Paulo está aqui defendendo uma tese de perfeição. Ele diz, inclusive em alguns textos que eu já citei para você, no estudo de hoje, aparentemente parece que ele está falando sobre perfeição aqui, para aqui e agora. Quando ele diz aqui, inclusive, nos versículos que eu li para vocês, ele diz aqui, no versículo 15 que já meditamos, né? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Aparentemente, Paulo está falando de uma perfeição aqui, mas não é. Ele não está falando dessa perfeição aqui, que seria perfeccionismo. O que é que ele está dizendo aqui? Perfeitos. Os perfeitos que Paulo refere-se aqui são os que prosseguem naquilo a que já chegamos hoje. Por exemplo, você está com uma semana que se converteu, um mês que se converteu, um ano que se converteu, muita coisa você deixou de praticar, muita coisa você deixou de fazer, muitas coisas você, por uma questão de consciência, não pode fazer mais, não deve fazer mais. Essa semana a gente estava para tratar de um assunto e alguém estava esperando que a gente colocasse lá uma certa declaração que não correspondia àquilo que a pessoa, que fazia jus a pessoa receber. E eu fui contra, eu digo, isso está errado, não pode ser assim, não pode ser assim, está errado.
E a maioria estava achando que podia se fazer. Eu digo, está errado, não é para ser assim não. Vamos fazer como é para ser certo. X é X. É X mais Y, é X mais Y. Coloca lá. E depois disso as pessoas chegaram a me dizer, realmente, pastor, não podia ser feito assim. Que a gente estaria usando de um expediente, um subterfúgio. O que no dizer brasileiro, na linguagem aqui bem popular, né? Aquele jeitinho brasileiro. Como as pessoas às vezes dizem, né? Deu um jeitinho brasileiro. Está errado. Não pode, isso não pode nem deve acontecer. Hoje nós temos que ter consciência do que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo diz aqui, irmãos, essa perfeição é aquilo que você vai conquistando no seu dia a dia em Cristo Jesus, na sua vida. Por isso que ele diz, prossigamos. Prossigamos. Por que ele diz prossigamos? Significa permanecer na fila, ou como diz o pastor Antônio Júnior, marchar. Pastor Júnior é quem gosta dessa palavra, né? Estou marchando, vamos marchar. Então, essa palavra prossigamos significa permanecer na fila ou marchar na fila, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Existe uma modalidade de Olimpíada que o indivíduo ele corre com toda a velocidade do seu corpo. Existe uma outra modalidade que o indivíduo ele corre, eu vou aqui simular, né? Ele corre assim, né? Já viram? Hein? Marchando, né? Então seria uma maneira da gente acelerar essa marcha, no sentido de não estarmos nos envolvendo com nada, nem à direita nem à esquerda, nada que prejudique, nada que desvie a minha atenção de perder essa visão, de perder esse alvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 10, a parte A, ele diz, também nele estais sendo aperfeiçoados, é em Cristo Jesus. Tire isso da sua cabeça que é você que vai ser aperfeiçoado. Isso não existe. Isso não existe. É como alguém que às vezes diz assim, eu quero ser crente, mas só vou ser crente quando eu deixar de fumar. Eu quero ser crente, mas só vou aceitar o evangelho quando eu deixar de beber. Eu quero aceitar o evangelho, mas só vou deixar quando eu perder tal vício que tem, deixar tal vício, etc. Isso não vai acontecer nunca, porque quem nos liberta é Jesus. Quem nos liberta é Jesus. Eu acho que eu já contei aqui para vocês a história de um artista, né? Um certo artista estava querendo desenhar na tela a figura de um mendigo. Um mendigo. Então ele correu na cidade, passou muitos dias correndo na cidade, vendo se encontrava um mendigo, um pedinte, que ele pudesse convidá-lo para ir ao seu ateliê, e ele ia gratificá-lo bem, para ele posar e ele desenhar um mendigo flagelado, do jeito que ele queria. Então ele andou muitos dias, encontrou lá um dia numa esquina de uma rua, um velhinho barbudo, né? O chapéu todo remendado de cordão, a sandália amarrada com arame, a roupa rasgada, todo sujo, todo moribundo mesmo, com a mão estendida e esperando receber uma esmola. Então ele chegou para o velhinho e disse, olha, eu queria lhe fazer um convite, o senhor poderia ir no meu ateliê e tal, explicou, tal dia, tal hora, eu queria que o senhor fosse lá para posar, para eu lhe tirar assim o seu perfil, desenhar, transportar para uma tela, e eu vou lhe gratificar bem, você vai ganhar uma nota boa. O velhinho então chegou em casa muito animado, disse para a esposa que tinha sido convidado por um artista para ser para o ateliê e tal, e no dia o velhinho então fez a barba, trocou de roupa, vestiu a melhor roupinha que tinha, né? Calçou um sapato, chegou, foi lá, né? Bateu palma lá e o artista veio atendê-lo e disse, pois não, olha, eu estou vindo aqui que o senhor tinha me convidado tal dia para eu vir aqui para posar, eu disse, não foi o senhor não, fui eu, não, o que eu queria era aquele velhinho que estava lá, roupa toda surrada, todo maltrapilho, barbudo, era daquele jeito que eu queria o senhor, mas agora não me serve. Então tem pessoas que querem vir para Jesus,
deixar primeiro fazer isso, deixar de fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Jesus diz: vinde como estáis. É Ele que vai te libertar, é Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai realmente fazer com que você se torne uma nova criatura. É diferente, né? Então, Paulo diz aqui: também nele estáis aperfeiçoados, é em Cristo. E lá em Mateus, para concluir, Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 48, lembre-se que aqui Jesus falou: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Obviamente, não é que eu vou ser perfeito por meus méritos, por meus esforços, por minha força para chegar, me esforçar para chegar perfeito. Não, não é isso. É ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Ele mesmo foi quem disse: aprendei de mim. Então é com Jesus que eu vou aprender, é com Jesus que eu vou no dia a dia chegar a esse estágio de perfeição e na glória. Amém, meus irmãos? Bom, esse foi o estudo que nós trouxemos hoje. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, como eu fui. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e nesses instantes finais do nosso programa eu quero desejar e felicitar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20, um Feliz Natal. Que todos possam celebrar esta festa com gratidão no coração, reconhecendo que Jesus veio nos salvar, que Ele veio para deixar a cada um de nós a lição de amor, a lição de perdão, de perdoar uns aos outros e, sobretudo, termos a oportunidade de conhecê-lo e reconhecê-lo como nosso único e todo suficiente Salvador. Portanto, Feliz Natal a todas as famílias que estão conosco todos os dias. Mas eu quero lembrar que amanhã, às 19h30, você está convidado a vir participar do musical natalino, que terá como tema Promessa Cumprida. Nós estaremos falando sobre o cumprimento, literalmente, à luz das Escrituras, de como tudo aconteceu até o nascimento e morte e ressurreição de Jesus. Você não pode perder. Venha com a sua família. Venha prestigiar esta festa que é de todos nós. Portanto, eu agradeço a todos que estiveram conosco. Um Feliz Natal e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua